A gente podia começar igual o Waze, né? Fazer vamos colocar a gravaçãozinha do Vamos lá, curta agora o Infocast. Você está ouvindo Senai Infocast. Mas caso o Murilo não queira aproveitar o Waze, nós vamos ter que começar do jeito clássico. Aquele que E a aí, gente pessoal? odeia, mas não tem outro. Tudo bem? Tudo bom, Ricardo, e você? Eu estou sempre bem, sempre muito animado para Nossa, começar que mais um mentira. episódio do Senai Infocast. E hoje nós temos aqui duas pessoas que vão falar com a gente sobre Machine Learning, ou aprendizagem de máquina. Que é óbvio que eu não faço a menor ideia do que seja. Como todos os temas Como que a todos gente os seleciona para anteriores. falar por aqui. E a gente já adiantou aos nossos convidados que o desafio deles hoje é que eu termine entendendo o que é rede neural. Esse é o desafio. Aguardemos. Nós convidamos para estar aqui com a gente hoje o Anderson Santos, que é Lead Data Consultant na ThoughtWorks. Tudo bem, Anderson? Tudo bem, é isso aí. Anderson, fala pra gente de você um minutinho. Ah, bacana. Eu tô na ThoughtWorks, vai fazer 2 anos agora, tá? Eu fiz mestrado na Federal do Rio Grande do Sul e doutorado também lá, focado em inteligência Nossa, artificial. temos um doutor na mesa, que chique. Não, na verdade eu parei o doutorado no meio então não para é trabalhar. chique. Não é chique mais, não é chique Que era mais. isso que eu ia te perguntar, como é que você sobreviveu ao doutorado, gente? As pessoas Não, Ele não sobrevivem ao sobreviveu, no doutorado. caso. Não sobrevivi. Mas na verdade... Não, sobreviveu, né? Se tivesse terminado aqui, não teria não teria sobrevivido, Pra Na contar a verdade, história. terminei um relacionamento nessa época. Na verdade, terminaram comigo nessa época. Ai, não chora. O Murilo coloca a trilha sonora aí de música triste. Mas agora você está aqui em Tô São aqui, Paulo, que é melhor do que o Rio Grande do Sul. Eu acho, viu? Então Vou você te tá dizer. bem, Pelo você menos está você ótimo. não é paulista, né? Não, eu sou de Salvador e assim, aqui parece muito mais com Salvador, assim, tem muita gente que veio da Bahia, então você acaba se sentindo um pouco mais em casa, assim. Eu trabalhei bastante como arquiteto de software durante esse tempo e alguns projetos, toquei startups, eu entrei numa consultoria americana, que é a MC, que é só para trabalhar com projetos de data mesmo, e agora ThoughtWorks também, seguindo esse mesmo ramo aí de data. Convidamos também o Felipe Reis, que é claro, da Udacity, que são nossos sócios do Infocast. Só falta pagar um FII mensal, porque todo mês vocês estão aqui com a gente. Exatamente. Não sei quem que tem que pagar pra quem, né? É isso bom, que eu ia perguntar, mas tudo bem. Felipe, Que bom que vocês estão sempre aqui. Agradecido. A gente gosta muito também de agradecido. Agradecido. Ele é Student Experience... Nossa, quanto termo, eu não sei nem falar isso. Student Experience Lead dos programas Nano Degree de AI e Data Science da Udacity Brasil. Exato. Falei Agora, certo? Só agora isso já dá um minuto. Nossa, né? Não dá nem pra se apresentar. mas agora eu mudei um pouco. Agora eu tô como Content Lead, que é mais fácil. Ai, que eu acho Líder que é de mais conteúdo. chique pela sua cara. É, mais chique, claro. Tem que ser, né? Mais um currículo que eu posso estar mandando. Todo Infocast eu acho um novo emprego pra mim. Esse é legal. Felipe, fala um pouquinho de você. Eu me formei em engenharia elétrica na Unicamp e aí logo depois da faculdade eu já fui para uma empresa de desenvolvimento de automação residencial e predial. Então eu fazia desenvolvimento de software e hardware, fazia plaquinha, fazia software C++ para rodar em sistema embarcado, fazia de tudo. E nesse tempo que eu fiquei lá, eu comecei a aprender machine learning, inteligência artificial, tudo com Audacity e Você era um ex-aluno. eu sou aluno até hoje, eu não parei. Olha. Desde 2016, assim, desde o começo eu tô fazendo curso lá. E E são bons? tem que ser, né? Aí, Aí você resolveu estar fazendo igual a mim. Você falou, vou mandar um currículo. exato, foi exatamente isso. Vai Daí- que cola, né? Exato. E no caminho também eu comecei a fazer um mestrado em inteligência artificial também. Então foi legal que eu aproveitei os dois, juntei os dois mundos e tá sendo bem legal. Tô no fim Você agora está do mestrado. está acabando o mestrado. Tô acabando. Ninguém acabou o O mestrado relacionamento está com acabando você. com você. Também, mas aí não atrapalhou nesse caso. Você Não achou teve é muita bom. relação, você achou é. é bom. Uma curiosidade bem rápida é que no primeiro ano da faculdade, todo sábado tinha Senai, porque lá no Unicamp, na Elétrica, a gente tem
o Senai de sábado, só que é mais Ai, que o chique. Senai industrial. Você aprendeu muito com o Senai? Eu gostava bastante. Era a minha aula que preferida. legal. Assim, porque Olha! é que era a mão na massa, né? Você tinha as coisas na faculdade que eram muito teóricas, e você ia lá e colocava a mão Você na massa. dormia a faculdade inteira e pelo menos no Senai você acordava um pouquinho. A gente Era tentava, isso. porque era sábado, né? Tinha que sair sexta, era Tinha que difícil. valer muito a pena para ser uma aula de sábado. Né? Exatamente, Tinha que valer muito exatamente. a pena. Mas legal. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso Obrigado. Infocast. E o Machine Learning é um tema que a gente já explorou um pouquinho em alguns dos nossos episódios, né, que a gente falou sobre inteligência artificial, mas para mim ainda tem uma porção de pontos assim de interrogação com relação a esse tema, né? Qual é de fato a capacidade que como que se dá essa questão da máquina aprender, né? Como que funciona isso? Então, existe muito hoje em dia a ideia de que as máquinas vão dominar essa coisa toda, tá? O que se tem muito hoje são sistemas bem especializados. Você treina aquele sistema com um objetivo, sabe? Você dá um tipo de exemplo, por exemplo, você dá para o sistema uma foto, ele tem que identificar quais carros que estão naquela foto e se tem pessoas naquela foto e onde estão as pessoas, para no caso um sistema de carros autônomos, tá? Aí ele tem uma série de sistemas. Primeiro tem um primeiro sistema que identifica onde tem objetos na foto, aí vem um outro sistema que identifica que objetos são esses, então cada um desses aí são treinados com exemplos bem específicos. Você vai lá e mapeia. Uma pessoa vai manualmente, pega uma foto e bota, esse quadradinho aqui, dentro desse quadradinho aqui tem um rosto de uma pessoa, aqui tem outra pessoa, aqui tem um cachorro, aqui tem um carro, aqui tem não sei o quê. E vai treinando cada um desses algoritmos, das camadinhas. Então passa por como se fosse um sistema mesmo, passa por um sistema, ele vai lá e responde, tem coisa aqui. Aí passa por um outro que já recebe esse dado que já veio do sistema anterior junto com a imagem e fala, olha, isso aí, para mim, eu acho que é uma pessoa, eu acho que é um carro. E aí, por último, tem um sistema que ele é o sistema de logística mesmo, que vai dizer assim, olha, é melhor o carro frear, é melhor o carro acelerar, é melhor o carro desviar e por aí vai. E aí, assim, chegar ao ponto de dominar e tal, vai ser muito difícil. O que dá essa impressão é a questão do surgimento dos chatbots hoje em dia, os conversacionais, tá? Que aí são o Alexa, do Google, o outro da Google, esqueci o nome agora. Mas eles dão uma impressão de que que é uma inteligência que está rolando ali por trás, mas na verdade não é. Um dos primeiros chatbots criados em 1960, 70, 80, foi bem antigo, eram baseados em regras. Então tinha todo um esqueminha de psicologia de vou pegar a última palavra aqui, vou refazer. Se alguém fez a pergunta, eu faço a pergunta em cima da pergunta, e aí parece que você está conversando com alguém inteligente, quando na verdade não é. Tem gente que faz isso também, não? Usa essa técnica no mundo real. Então, até hoje, ainda é assim. O Alexa, ela tem milhares, eu não sei até que ponto está agora, mas talvez milhões de regras. Eu tive a oportunidade, eu estava na última conferência, chama NACO, a principal conferência de processamento de linguagem natural do mundo. Processamento de linguagem natural é tudo que processa a linguagem, tá? A ideia é qualquer coisa. Desde o Google, que pesquisa coisas, até chatbots, etc. E aí tem várias sub-áreas ali dentro, é um mundo ali dentro. E aí, nessa conferência, participa muito essas empresas e tal. Tem muito um pessoal que produz para a academia também. E os relatos eram que... os relatos que a gente recebeu do pessoal da Amazon, a galera que está trabalhando com isso, fala assim, a gente não consegue fazer o que a gente chama de Deep Learning end-to-end, que a Deep Learning é usar redes neurais, no fim das contas, né? Ou qualquer coisa que seja... Qualquer algoritmo extremamente complexo. Redes neurais é um deles, tá? Não entendi. Eu diria que sim, tem algoritmos que são simples, tá? Que é o seguinte, vou tentar separar duas pessoas. Digamos, vou dar um exemplo aqui. Sou uma companhia de energia, eu quero descobrir quem está fraudando e quem não está fraudando. Um algoritmo simples pode dizer assim, olha, se a pessoa parou de pagar a conta, ou a conta dela caiu em 50% nos últimos 3 meses, é porque ela está fraudando. Isso é um algoritmo simples, porque ele usa essa tomada, essa informação dos 50% é uma única informaçãozinha, é uma informação simples. Uma rede neural, ela tem... Isso é um parâmetro. A rede neural, ela tem 100 milhões de parâmetros desse aí, que você não sabe como é que eles estão ali combinados entre eles, como é que eles estão resultando no final ali. Você não sabe como é que ela está aprendendo, no fim das contas. Porque ela tem muito parâmetro, é muita coisa. É um plano dimensional que você não consegue nem imaginar. É muito difícil, na verdade. Tem uma área, inclusive, nisso aí, que é visualizar redes neurais, visualização de redes neurais. Porque o chatbot, a conversa, ela pode desandar para algum lado, entendeu? E aí você não sabe
como é que você avalia que uma conversa foi boa ou ruim? É difícil avaliar esse tipo de coisa. Ou então, por exemplo, uma pessoa está ligando para o banco para resolver um problema. É quanto menos tempo você resolve aquele problema ou não? Tem pessoas que gostam de conversar mesmo, não gostam de falar. E será que foi ruim aquela conversa? Ou será que foi bom? Então, cada pessoa tem um ritmo diferente, um estilo diferente. E talvez o por reforço caísse como uma luva. Só que é caro, tem muita gente avaliando isso aí. Toda vez que você faz um algoritmo um pouquinho diferente. Mas hoje, então, não é o aprendizado por reforço que é utilizado em chatbots. Não. É o quê? O supervisionado? Assim, o que se faz com chatbots, tá? Primeiro, a gente tem aquela mesma esquema das camadas, tá? Primeiro tem um ponto de você transformar áudio em texto, que é super difícil e não é uma coisa que hoje em dia todo mundo acha que é uma coisa que já passou, que já tá ok. Não é. Por exemplo, se eu tô falando com você aqui, eu posso fazer... Eu vou dizer assim, você está ligando para a companhia aérea. Eu quero pedir um voo de Salvador para São Paulo. Aliás, não. Eu quero Salvador para Belo Horizonte. Isso tudo vai sair no texto. Vai sair no texto as duas coisas. E aí, depois que você transforma isso em texto, o que é que eu vou considerar desse texto? Porque, na verdade, eu tenho que ignorar a questão de São Paulo, depois a pessoa mudou de ideia e trouxe. Então, tem toda uma... Primeiro, o que é que se faz nesse texto? Primeiro, tem um algoritmo que transforma isso em texto, tem um outro algoritmo que limpa esses ruídos, tem um terceiro algoritmo que a gente chama de... Aí são vários, tá? Vou dar o exemplo de alguns, tá? Tem um terceiro algoritmo que vai lá e dá rótulo sintático para as coisas. Olha, isso aqui é um objeto direto, objeto indireto, isso aqui é um verbo, advérbio, substantivo e tal. Aí vem um outro que fala o seguinte, eu acho que isso aqui é uma cidade, eu acho que isso aqui é outra cidade, eu acho que isso aqui é uma pessoa. E aí cada um é treinado com uma coisa diferente. E aí no final das contas vem um terceiro algoritmo que fala o seguinte, olha, eu acho que essa pessoa está querendo comprar uma passagem de Salvador para São Paulo. Mas é bem específico, sabe? As coisas são bem específicas. Naquela questão das regras, por exemplo, se coloca as regras do tipo, se a pessoa falar, eu quero comprar, eu quero viajar, eu quero... as palavras mesmo, assim, eu quero comprar, viajar, não sei o que. Se aparecer as palavras antes, você sabe que isso é a regra. Então, não tem inteligência. Tem uma inteligência em alguns pedaços para descobrir algumas coisas. Por exemplo, se treina com Wikipedia, porque na Wikipedia você sabe que a entidade, quando fala sobre Salvador, sabe que é uma entidade mesmo. A gente chama de entidade nomeada. Porque cadeira é uma entidade, mas ela não é nomeada, ela não tem nome. Anderson é uma entidade nomeada, Salvador é uma entidade nomeada. E aí por aí vai. E você treina com a Wikipedia para tentar entender quando a pessoa falar que aquilo ali pode ser uma entidade nomeada, pode ser uma cidade, pode ser um lugar, pode ser uma pessoa, pode ser uma organização, etc. E aí, a partir disso, dessas informações, que você começa a construir suas regras. E aí, a construção de regras é manual. Só que ainda é muito incipiente. Por isso que quando você está falando de chatbot, às vezes as pessoas ficam com raiva, porque não está me entendendo. Porque, sempre, por exemplo, né? eu ligava para o Bradesco e falei assim, eu quero fazer um resgate de investimento. Eu quero fazer um resgate do CDB. Não estou entendendo. Não, um resgate do CDB. Não estou entendendo. CDB, não estou entendendo. Ai, nossa. Resgate. Aí resgate, não adianta, não consegui fazer. Aí caiu uma outra atendente e falou assim, fale isso, aquilo. Não, você tinha que falar investimento. Falei, nossa, mas... Não é isso que eu não quero é isso falar. que eu quero falar. Mas e depois você falava que queria fazer o resgate. Então, você vê que são regras, ainda é feito em cima de regras. Como se tem muitas regras, acaba parecendo que é real, quando, na verdade, em alguns casos vai falhar. A ideia é assim, avaliar os casos que falhou e realimentar com outras regras. Só que esse modelo ele vai chegar num ponto que vai ser inviável, porque vai dar muito trabalho. Imagine um dia que você tem um sistema que tem 1 milhão de regras. E começa a acontecer alguns erros, o sistema está fazendo algumas bobagens com alguns clientes. E como é que você vai avaliar o que é que está dando errado, sabe? Começa a ficar inviável isso aí. Fica um sistema muito grande, com muitas regras. Então, o que se quer, que eu estava comentando mais cedo, é que transformar isso em Deep Learning End-to-End. Quando é o Deep Learning End-to-End? Ou qualquer coisa, Machine Learning End-to-End. Que é receber o áudio e já dar a resposta. Assim, olha, recebi um áudio e já dou uma resposta de volta e falo o seguinte, olha... você precisa fazer isso aqui. E são duas respostas, na verdade. Uma resposta em áudio para o cliente, uma outra resposta para o sistema fazer a operação. Olha, eu vou fazer a operação assim, assado, Então, assim, esse seria o end-to-end. E a gente não faria nenhum desses objetinhos. Mas está muito longe disso. Mas você acha que mesmo esses assistentes pessoais, por exemplo, do Google, que eu já vi alguns testes de demonstração dele, ele parece minimamente funcional e capaz de entender até circunstâncias diferentes, porque você exemplificou um caso aí de que você teria um algoritmo, uma sequência deles bons para entender que eu quero comprar uma passagem. Mas se você está usando o assistente do Google, você pode
estar falando de várias coisas diferentes, do tipo assim, poxa, tô com fome, queria pedir alguma coisa, e talvez nisso ele vai te recomendar restaurante, ou ele pode acionar um aplicativo de táxi, Uber da vida, se você está querendo ir para algum lugar. Então, esse seria um caso de um que está, né, como você falou, tem essa quantidade de regras um pouco mais ampla, que a partir de um pedido inicial ele sabe diferenciar se você quer comprar passagem aérea, se você quer comprar comida, se você quer mandar um e-mail. Tem umas coisas bacanas que eles usam também para parecer que é isso aí. Por exemplo, eles tentam encontrar sinônimos automaticamente. Como o Google tem muito, ele tem um índice muito gigante de documentos, ele começa a perceber que carro e veículo aparecem no mesmo lugar, que fome e restaurante são coisas similares. Então, por mais que ele tenha uma regra de assim, eu quero comer, e não tem a regra que eu estou com fome, como fome e comer é similar, ele vai lá e fala, olha, eu não achei a regra, mas as regras mais parecidas com essa regra que você falou aí é a do que eu tô com fome. Mas aí, no caso, a assistente do Google, ela acaba sendo melhor, mais eficiente, justamente porque o Google tem esse banco por trás muito grande, há muitos anos, das nossas pesquisas, é isso? Nem das pesquisas, de documentos mesmo, assim, de sites, etc. Mas se você pegar e baixar a Wikipedia inteira, criar um robozinho para baixar a Wikipedia, boa parte delas, também vai ter algo parecido. O que se usa muito é isso, tá? Quando é uma palavra que você não conhece, aí vão lá, usam um sistema auxiliar, também treinado com Machine Learning, que aí seria um Machine Learning não supervisionado, porque aí agrupou palavras parecidas, que aparecem em contextos similares, e ele vai lá e procura, não achei a regra, mas será que alguma das palavras parecidas aqui consegue substituir essa regra em achar uma outra regra parecida? E aí você parece que está falando, o chatbot ele entra em falar sobre uma outra coisa completamente diferente e a pessoa fica irritada aí, olha, eu não estou falando sobre isso. Então, mas por exemplo, Felipe, nesse caso que o Anderson estava explicando, Não, esse é o Anderson. Então... mas é que você olhou pra ele. Confundi. Só você se confundiu. Você olhou pra ele e perguntou pra ele. Eu tinha um amigo que fazia assim, olhava pra mão e perguntava pro outro. Pra ver se tá prestando atenção. Eu senti aquela coisa de professor, assim, na sala de aula, que tá pra enganar todo mundo. Mas enfim, né? Eu fui lá, baixei a Wikipedia, por exemplo, para ficar tentando entender essa similaridade, mas vai chegar algum momento que para eu poder, se eu estou percebendo que está tendo uma recorrência muito grande de requisições, de solicitações dentro de algum tema que o meu algoritmo ainda não estava preparado, aí ele vai precisar ser também ensinado explicitamente a entender aquele novo contexto. Que daí esse ponto não é uma coisa que assim, ele vai automaticamente conseguir se auto-ensinar. Se ele fosse mais por reforço, aí você teria um pouquinho continuar, mas... E até esse ponto é um ponto que leva muito a você ter uma abordagem híbrida da coisa, que você tem um pouco de... uma coisa um pouquinho mais manual, uma coisa um pouquinho mais deep learning, que é isso, a gente ainda não tem esse deep learning do começo ao fim. Então a gente ainda usa vários sistemas híbridos até para contornar essas coisas e contornar possíveis erros que tem. O de chatbot também é um exemplo legal de erro. Tem uma pesquisa lá no Unicamp que eles estão fazendo um sistema que, pelo que eu me lembro, ele passa a história de criança para a linguagem de sinais. Só que aí você tem a caneca como um personagem. E nesses dicionários, caneca não é um personagem. E não é para ser mesmo, no contexto de um chatbot normal. Mas no contexto de uma história de criança, é. Então, além de tudo, você ainda tem que ter o contexto em mente, ainda é muito difícil ter um sistema que realmente seja bom para tudo. E que um sistema especialista em tudo. Não, você tem especialistas em coisas separadas, coisas específicas. Isso toca um ponto importante também. Uma vez que você treina o que chama de modelo, né? É o conjunto de regras que ele extraiu lá. Ele começou a perceber que... O exemplo do ar-condicionado. Começou a perceber que quando a temperatura cai para 20 graus, ou sobe para 25 graus, é ideal ligar o ar-condicionado. Ele começa a encontrar essas regras. Ele vai lá e grava um monte dessas regras num arquivo, que a gente chama de modelo. Que aí, e aí você bota esse arquivo no ar-condicionado, um sisteminha simples vai lá e vê a situação, se cai alguma daquelas regras que ele aprendeu,
automaticamente. O interessante é que a vida pode mudar, o mundo pode mudar. Então, a sala de aula que antes tinha aula às 6 da tarde, começa a ter aula em outro horário e aí, se alguma regra era dependente do horário, ela mudou e você precisa retreinar esse modelo, gerar um novo conjunto de regras. Um bom exemplo sobre isso é o Google Flu. O Google Flu foi o seguinte, a Google inventou... Tinha um problema nos Estados Unidos que era como a gente atacar o mais rápido possível uma doença que está acontecendo e pode alastrar para o país inteiro. E aí leva muito tempo, porque como é que funciona isso na vida real? Os médicos começam a perceber, o médico naquele lugar, começa a perceber que tem muito paciente vindo com o mesmo sintoma, com a mesma gripe e tal. E aí aquele médico alerta o próprio hospital, olha, tô achando que tem uma coisa. Aí o hospital começa a ver, se mais de um médico, 2, 3, 4, 5 médicos começam a falar a mesma coisa, o hospital passa para a agência nacional. E a agência nacional, um hospital me avisou, vou esperar outros hospitais aparecerem. Então isso leva um tempo, leva algumas semanas até você perceber, opa, tem um surto de gripe, tem um surto de alguma coisa e aí é uma epidemia em algum lugar. O que o Google Flu fez? Vou tentar perceber, pelas pesquisas das pessoas, se tem um surto de epidemia, porque quando você está doente, você provavelmente pesquisa, pô, o que será que está dando... Dor no pescoço. Isso. É câncer. Bem por aí. E aí ele pegou o surto de qual os dados que ele deu para o algoritmo. Olha, esses são os surtos que aconteceram no passado. Essa é a data, essa data tem surto, essa data não tem surto, essa data tem surto, não tem surto. Esse é o histórico de pesquisa. O algoritmo falou e percebeu, opa, achou algumas regras lá, automaticamente, que quando vinha algumas pesquisas X, ele ia lá e, opa, vou adiantar 2 semanas antes que está com surto. Então, ele conseguia adivinhar, não é que ele estava adivinhando 2 semanas, já estava acontecendo um surto e ele conseguia, olha, 2 semanas antes. O que aconteceu? Pós-lançamento do Google Flu, que foi um sucesso, ele conseguiu adivinhar alguns surtos de gripe ao longo de uns 6 meses, ele começou a dar alarme falso direto. Por quê? Porque as pessoas começaram a ver as notícias sobre o Google Flu, porque ficou famoso, começaram a pesquisar sobre o Google Flu, e aí ele achava que era um surto, quando na verdade não era. O algoritmo teve que ser retreinado de novo com novos dados, e aí ele foi corrigido. Então, é um cenário que pode acontecer em qualquer situação, tá? Você tem um cliente, e acontece às vezes com a gente, tem um cliente que a gente tem um perfil de... O nosso cliente tem um perfil de consumidor X, que o perfil muda ao longo do tempo. Você está atacando uma outra área de consumo, alguma coisa assim, e o perfil muda ao longo do tempo e você tem que retreinar o modelo com os dados novos para entender se realmente continua. Ou fraude. Fraude bancária é ótimo, porque você contém 1, 2, 3 fraudes e inventam 3, 4, 5 novas. Então, você tem que começar a retreinar o modelo com essas fraudes novas para que ele comece a identificar quando é que ele está acontecendo aquela fraude nova, entendeu? Muito legal. Agora, o que eu queria explorar um pouco também com vocês, a gente falar um pouquinho sobre mercado de trabalho nessa área. As empresas que não sejam assim grandes empresas de tecnologia ou que tenham, né, cuja operação dependa de tecnologia exclusivamente, elas estão prontas para aderir isso? Porque eu vejo por aí, por exemplo, tem bancos, né, que nem o Bradesco acabou de lançar aí um serviço de inteligência artificial, né, a BIA, que inclusive é de Bradesco Inteligência Artificial, né? Olha só que nome criativo, né? Mas vocês veem que tem mercado para trabalhar com machine learning em outros contextos, digamos assim, mais corriqueiros? Uma empresa que não seja muito focada com tecnologia consegue se beneficiar disso de alguma forma? Consegue, com certeza consegue, mas aí um desafio que eu vejo técnico é porque para você começar a usar machine learning você tem que ter dado organizado, você tem que ter... Então, assim, é bem possível que você precise de uma base de dados, você precisa botar ordem na casa para poder depois começar a usar de fato machine learning. Mas tem muita coisa que dá para usar, por exemplo, agora toda empresa de marketing que eu conheço está usando coisa de aprendizado de máquina, está usando... Porque você faz um teste AB, sei lá, você muda uma página e tem 2 modelos, daí você quer ver o que faz, ter mais aderência e tudo mais, e daí com machine learning você vai tendo mais conclusões, E machine learning tem um potencial muito grande de ser uma coisa mais disruptiva em mercado, assim, de te dar uma vantagem muito grande se o seu mercado ainda não usa. Mas tem esse desafio de você botar ordem na casa e conseguir pegar os dados que você tiver para usar nos modelos. Eu acho que até um pouco antes que isso. Eu acho que o que acontece muito com a gente na ThoughtWorks, quando a gente está
abordando um cliente, o cliente vem com várias ideias. Eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, um chatbot, não sei o quê. A gente chega e conversa. Vamos, peraí, deixa eu entender o que é seu negócio, o que é que você faz. Porque, às vezes, uma coisa muito pequena, uma análise que a gente faz ali muito pequena... Porque o ideal do machine learning é a pessoa ter noção das perguntas que ela quer responder, sabe? Ou pergunta assim, por que eu estou perdendo o cliente? Essa é uma pergunta, sabe? E aí, com base nessas conversas iniciais, a gente consegue... o ideal é extrair do negócio quais são as possíveis perguntas. E se você não usa machine learning para nada, tem uma boa chance aí de você ter vários pontos de melhora, né? Vários pontos. Por que eu estou perdendo o cliente? Por que toda hora... antes no Infocast aqui estava muita gente assistindo e começaram a cair as pessoas e começou a assistir menos, quem sabe? Vamos entender isso aí. E aí... Com base nessa pergunta, que é uma pergunta mais pode ser abrangente ou não, nesse caso é abrangente, a gente vai tentar explorar perguntas menores e a partir daí, que dado eu preciso para essas perguntas menores? Aí veio a sugestão. Então, que dado eu preciso para essas perguntas menores e a partir daí dos dados das perguntas menores vou fazendo investigações direcionadas. Existe um mito de que você vai contratar um cientista, alguma coisa, que ele vai olhar para os dados e vai dizer assim, olha, faz isso, faz isso, faz aquilo. Agora você fica rico em 3 meses. Pode acontecer de um cientista, como já aconteceu comigo em alguns momentos, de você estar procurando uma coisa, encontra uma outra anomalia estatística ali que você fala, peraí, por que isso aqui está acontecendo? Vai conversar com um negócio e fala assim, por que isso aqui está dando essa diferença assim e tal? Parece estranho isso para mim. Aí você vai analisar aquilo ali e percebe que existe alguma coisa ali dentro que realmente era relevante. Mas é muito difícil isso acontecer. Isso é um caso bem raro, assim. Normalmente você vai direcionado para responder uma pergunta, tá? Então, assim, é muito importante pensar assim, o que eu posso melhorar? E aí, mesmo para uma empresa pequena, quem sabe juntar com uma startup, juntar com uma outra, com pessoas que queiram tocar aquilo ali na área de tecnologia, que aí você vai resolver o seu problema e vai resolver o problema de outros também. Você pode vender isso como serviço, sei lá, sabe? Tipo, você inventou uma forma de identificar que clientes de Infocast, todo Infocast vai querer saber por que os clientes dele estão desistindo. Mas aí como é que funciona isso? Por exemplo, se a gente quisesse entender melhor... isso é uma pergunta. Os ouvintes de podcast, eu já sei que as pessoas não entendem muito esse mercado. Isso a gente já sabe. Mas aí as ferramentas que esse profissional utilizaria, elas já existem ou esse profissional desenvolve? Tudo, como que funciona isso? Já existem ferramentas prontas para você utilizar e começar a entender melhor esses dados, enfim? Em alguns casos, pode existir ferramentas que podem auxiliar você a chegar nesse ponto, tá? Outros, seria importante... Uma coisa que se tem hoje é que um cientista genérico, assim, sabe? Que ele resolve o problema de tudo. Eu acho que hoje é o começo, está começando e tal, aquele fervor da área. No futuro, eu acho que vai ter uns cientistas, eles bem focados. Tem um cientista que é focado só em chatbots. Tem um cientista que é focado só em saber, do termo em inglês, churn, que é quando o cliente desiste, quando um assinante vai lá não quero mais ser assinante da sua empresa e tal, deixa de comprar o seu produto e tal. Então, vai ter pessoas focadas só nisso, porque elas vão entender, elas falam assim, vai ter uma noção, o primeiro conversa com o negócio. O que você acha que as pessoas estão desistindo do Infocast? Então, vai primeiros insights. Eu acho que está desistindo porque o conteúdo não é legal. Aí, vamos fazer um teste disso aí? Vamos olhar ao longo do tempo quais foram os conteúdos que vocês lançaram e quantos clientes tinham ao longo do tempo, fazer uma estatística disso aí para entender se realmente o problema é o conteúdo. Ou então... Mas em que momento o machine learning entra? Porque até então é muito humano isso que você está me falando, É muito né? humano e estatístico. Então, existem 2 pontos, tá? Existem duas formas de você... Seria uma pesquisa. Pesquisa de mercado já faria isso que você está me falando. Em que momento isso. entraria o machine learning? Isso. Uma pesquisa de mercado resolveria isso aí, mas você precisaria ter um estatístico para olhar a pesquisa de mercado e entender o que é que está rolando ali. Então, seria um pouco do perfil do cientista também. Porque existem 2 tipos de machine learning. Você pode ter um machine learning que você pega os dados e dá respostas para o negócio. Olha, eu acho que depois que um cliente deixa de usar o cartão, pagar posto de gasolina, de questão de 3 meses o cliente vai cancelar o cartão. Então, você já chega para o negócio e fala assim, olha, te deu informação, não preciso criar que chama de machine learning produtivo, que é o seguinte, um machine learning que vai ficar rodando o tempo todo lá e dando recomendações, que é um produtivo, tá?
Ele foi só peguei os dados ali, já deu uma informação para um negócio que ele pode chegar e falar, opa, peraí, deixa eu alterar isso aqui, meus sistemas, para a partir de agora, toda vez que deixar de utilizar em posto de gasolina, eu vou ligar e vou oferecer uma promoção. Ou então você começa a perceber que você tem um plano promocional que só acontece, plano promocional só é ofertado para clientes que querem desistir do seu produto. E você começa a perceber que tem um monte de plano promocional sendo aplicado. Pô, será que é necessário mesmo esse tanto de plano promocional? Ou será que tem alguns atendentes fraudando meu negócio e tal, e dando plano promocional para quem não é para dar plano promocional? E você começa... A ideia é, primeiro, entender um problema que a pessoa tem ou algo que ela queira melhorar no negócio, seja onde for, e aí depois, a partir disso aí, você começa a traçar perguntas que você pode ou não usar machine learning. Você pode usar estatística, basicamente. Muita coisa se resolve só com estatística pura, com pesquisa e tal. Às vezes, pesquisa é caro. Então, pesquisa é caro. Que tal? Como é que a gente vai fazer uma pesquisa aqui? Vamos fazer o seguinte, vamos tentar pegar tudo que a gente pode pegar de dados das pessoas. Vamos pegar o IP dela, que está acessando o Infocast, vamos ver de onde é esse IP, de que cidade é, que estado é, vamos entender o perfil do meu ouvinte, de que site que ele veio antes de chegar aqui, ele veio direto do Google, ele veio de outra coisa, o que é que meu ouvinte faz e tal. Então, assim, nesse ponto, você já consegue usar isso aí, usar alguns métodos estatísticos para entender um pouco do que está rolando. O machine learning seria nesse caso, seria o seguinte, eu sei quais são os ouvintes que eu perdi. Eu tenho um pouco dos dados sobre eles, ou seja, eu sei de que página que eles vieram, quanto tempo eles ficaram aqui com a gente, eles se cadastraram, deu outros dados pra gente e tal. E aí você começa a entender, será que todos esses aí seguiram o mesmo perfil? Ouviram 3 podcasts e saíram? Que aí você dá para o Machine Learning, eles ouviram esses podcasts e saíram e tal. Aí o Machine Learning pode te dizer assim, olha, uma regra que eu encontrei aqui, que em média ele ouviu 3,5 podcasts e desistiu. Entendi. Aí você começou a perceber, opa, peraí, será que qualquer ouvinte ouve 3 podcasts e sai ou foi uma coisa? Ou então, 2 podcasts seguidos, a gente teve após 2 podcasts, teve o Machine Learning falou, depois desses 2 podcasts que vocês fizeram sobre esses 2 assuntos aqui, um foi em janeiro, outro foi em junho, houve uma debandada aí. E aí, será que aconteceu isso mesmo? Será que foi o assunto que foi tratado que não interessa para as pessoas? E aí você vai fazendo outras perguntas. Aí pode acontecer... Mas o ponto inicial é estatístico mesmo, é chave. É mais ou menos isso aí. Legal. E se eu quero começar a trabalhar com isso, principalmente, né, na Udacity, que vocês têm formações para isso, quais são os caminhos que uma pessoa precisa percorrer para começar a trabalhar com Machine Learning? Essa pergunta é boa, porque sempre que a gente faz uma live, alguma coisa, muita gente pergunta isso, porque tem realmente interesse, mas é um caminho que a gente não tem muito definido. Mas o que a gente propõe começa aprendendo programação. E a gente começa com Python, que é muito comum para Machine Learning, para Deep Learning, para todas essas coisas que a gente falou no programa, geralmente usa Python. Então, começa aprendendo Python, uma linguagem boa de começar, é bem didática. E aí, a partir disso, você começa a aprender um pouco de análise de dados. Então, esse seria o nosso primeiro curso. Aprender Python e o básico de análise de dados. Abrir uma base de dados, ver o que tem, fazer umas explorações, tirar umas conclusões. Depois disso, você, se quiser ir para o Machine Learning mesmo, aí aprende um pouco mais de estatística e aprende um pouco mais de algumas coisas um pouco mais matemáticas, mas que são importantes, tipo álgebra linear, alguma coisa que é a base dos algoritmos de Machine Learning. Então, assim, você não vai fazer um cálculo de faculdade, mas você aprende um pouco dessa matemática de uma forma mais didática, mais aplicada, tendo exemplo prático, para você estar preparado para, em seguida, começar a mexer com o modelo mesmo de Machine Learning. Então, a primeira coisa que vai aprender é o que vai definir se meu modelo é bom ou não. Ou seja, você vai aprender a avaliar o modelo. Aí, depois que você sabe avaliar, a gente começa naqueles pontos que a gente falou, de aprendizado supervisionado, não supervisionado e por reforço. Porque daí você cobre todo o arcabouço assim, de ferramentas mais clássicas, porque no fim é isso, você sempre tem que misturar vários sisteminhas. Então é bom você conhecer um pouco de cada ferramenta para falar, legal, para cá é esse... É isso que eu vou fazer. É que nem o exemplo de você ter uma caixa de ferramenta cheia de chave e saber a chave certa de usar na hora que você tem que usar. E depois disso tem a parte de Deep Learning, e daí pode começar a se especializar mais em ou algum algoritmo específico, por exemplo, aprendizado por reforço profundo, que é um Deep Learning com aprendizado por reforço.
Aí depois já está apto a se especializar e a testar os conhecimentos em dados reais também. Então, até esse teste de conhecimento é uma coisa que a gente preza muito e por isso que o aprendizado é feito em projetos. Então, desde o primeiro curso, você tem projeto prático para realmente aprender. E a gente sempre incentiva que os alunos peguem dados reais. Então, se você trabalha numa empresa, por exemplo, eu que trabalhava com automação residencial, eu já cheguei a pegar os dados de casa de cliente que acendia e apagava a luz e ver se eu conseguia fazer um padrão para falar, ó, tal hora vai acender tal luz e coisas assim. Então, esse caminho, programação, matemática, os algoritmos. E você comentou que tem esses 3 tipos de aprendizado. Uma pessoa que já tenha conhecimento de programação, então ela já está com meio caminho andado, mas dentro dessas ferramentas disponíveis a gente tem como se fossem assim frameworks ou alguma coisa, esses algoritmos que já sejam comuns para diferentes cenários, então que eu já vou pegar alguma coisa pronta, alguma biblioteca pronta de código e fazer pequenas adaptações para minha necessidade? Isso... Já tem, o Machine Learning também já está nesse nível de ter um kit de ferramentas? Bem, né? Você tem as suas bibliotecas muito boas e que até nas competições que a gente tem pelo mundo de Machine Learning, o pessoal usa muito isso. Ele pega uma biblioteca boa, então uma das principais se chama Scikit-learn. Então, essa tem todos os métodos de aprendizado de máquina implementados, bonitinho, testado pela comunidade, código aberto, tudo ótimo. Todo mundo vê se está tudo certo. Mas você pega isso e daí começa a aplicar no seu modelo e daí fala, não, pera, se eu mudar uma coisinha aqui, pode melhorar muito. E daí você começa a fazer uns ajustes em cima dessa biblioteca já pronta. Sim, então, como acaba acontecendo em outras frentes da programação, ninguém fica escrevendo esses algoritmos do zero. Não. Né? Não, isso eu acho que até no dia a dia seu de consultoria também... Sempre faz reuso. Até porque é difícil de testar esses algoritmos, entendeu? Tem muita biblioteca já pronta, tem muita coisa pronta e foi perfeito. Esse foi perfeito. Existe um mito de que não precisa saber programação. Não. Programação ela é tão importante quanto porque começaram a criar vários papéis. O engenheiro de dados, o cientista. Olha, o cientista não precisa saber programação, só estatística. E o engenheiro precisa saber programação. A gente acredita que não. A programação ela é importante para todos, pelo menos o básico. E Python ele é pervasivo. Se você não for usar Python com Machine Learning, você vai usar Python com outra coisa. Você pode fazer N coisas com Python. Você pode fazer um site com Python. Você pode fazer bastante coisa. Ele é muito pervasivo para outras áreas, tá? Então, é uma linguagem excelente. Ela tem um reuso. É um conhecimento que você tem bastante reuso. E um ponto excelente aí é que assim, tem muita biblioteca já pronta e no mercado tem muita demanda para o papel que eles estão chamando de engenheiro de dados, que é um papel que ele tem como objetivo um pouco mais distante do cientista, ou seja, ele tem menos skill de estatística, mas ele vai ter um papel seguinte, ok, o cientista está querendo criar esse algoritmo aqui, ele treinou com 1000 exemplos, mas eu tenho 1 bilhão de exemplos. Como é que eu faço aqui para treinar isso? Ou, por exemplo, o cientista está tentando treinar um algoritmo para um chatbot aqui, só que as palavras que ele tem no dicionário dele é um dicionário que não é um dicionário grande, tá? Com, sei lá, 100 milhões de palavras, 10 milhões de palavras. E não cabe na memória do computador. Aí vem o engenheiro e fala o seguinte, ó, vamos tentar fazer isso aí de uma forma diferente, vamos tentar colocar isso aí de distribuído, vamos subir um cluster de máquinas para tentar processar isso, cada partezinha na máquina, vamos entender como é que te divide esse dicionário, se dá para dividir e tal, enfim. E aí o ideal é o trabalho em par dos dois, tá? Não é um trabalho distante. Eu pego aqui uma coisa e passo para o engenheiro, ele se vira, ele passa para o cientista, se vira e você não vai para frente, tá? Mas esses são casos bem pontuais. A maioria dos casos não é big, né? Você não precisa de um clutch, não precisa de uma coisa gigante. E mesmo que precisasse, você pode pegar uma parte dos seus dados. Você não precisa treinar com 1 milhão de dados. Você pode treinar com 1000 aqui, 1000, 10 mil, e ver se realmente tem. Depois, se funciona com 10 mil, se ele aprende com 10 mil, ele vai aprender muito mais coisas com 1 milhão. Então, a ideia basicamente é essa, entendeu? E agora a pergunta que não quer calar. Você entendeu o que é redes neurais, Gabi? Não. Não entendi. Mas pra ser justo, a gente não falou também tanto de redes neurais. Então não foi o caso. Acho que precisaria de um programa só de redes neurais.
Mas a gente explorou bastante o assunto de Machine Learning. Acho que deu para esclarecer um pouco melhor as das aplicações, né? Eu achei interessante saber das ferramentas e do Python, né? Que é uma linguagem de fato bem de várias aplicações, né? Ela é usada para muitas coisas, então pode até ser que tenham pessoas aí nos ouvindo que já saibam programar em Python, né? Para outras aplicações e já tem uma grande outra vantagem, né? Porque é uma linguagem que muitos cursos de computação ensinam a introdução à computação usando Python, né? Para ela ter uma sintaxe mais didática. E é isso, né? É isso. Então, muito obrigado aí por vocês terem vindo ao nosso episódio. Gabi, não foi dessa vez que a gente conseguiu te ajudar. Infelizmente. A entender redes neurais. E só vai ter que ter um episódio só para isso. A gente precisa construir um algoritmo que seja capaz de te ensinar essas coisas. Talvez seja um desafio para a inteligência artificial. É simples, gente. Basta montar uma apresentaçãozinha rápida, acho que dá sim. Quero ver. É isso aí, então. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Você ouviu o Senai Infocast. Acesse nosso site infocast.senai.io. Lá você encontra todos os nossos episódios. Baixe no seu celular e ouça quando e onde quiser. Aproveite para curtir nossas redes sociais e nos avaliar no iTunes. E não se esqueça de comentar o que achou do episódio. Se gostou, recomende para um amigo.